professor Marcos, irei explicar rapidamente o que é a função seno. Material de apoio é esse livro na parte 2, adotado pelo colégio. Função seno. Então, a função seno, ou as funções trigonométricas no geral, trabalham com fenômenos periódicos, repetitivos. Aqui nós temos duas imagens que representam a maré alta e a maré baixa, que pode ser representada matematicamente por uma função. A função seno. Precisa estar atento à simbologia matemática envolvida na função. Então vamos fazer uma leitura. A função, então f é definida, que a função é definida do domínio real para um contradomínio real. Isso precisa ficar bem claro. Podemos também representar a função como f de x e como y. Olha, seno de x e seno de x. Vamos para o gráfico da função. O gráfico da função seno de x tem esse comportamento aqui. Vamos partir da circunferência trigonométrica, que foi colocado todos esses números reais sobre a circunferência trigonométrica, foi colocada linearmente sobre o eixo do x. O eixo do y, que representava o seno, continua representando o seno. Podemos observar que seno de 30 graus, que é π sobre 6, é meio. E o seno de 45, que é π sobre 4, é raiz de 2 sobre 2. E assim sucessivamente. Cada ponto desse daí tem um valor correspondente ao seu x e ao seu y, como ponto no plano, um ponto cartesiano. Montamos uma tabela e nessa tabela temos os pontos 0 e 0, o ponto 30 graus e o seno dele que é meio, e assim o seno de 45 em decimal é 0,71, e temos uma tabela aqui com os graus que vão de 0 até 360. Esses pontos que foram daqui da tabela foram lançadas aqui no gráfico. Precisa observar o seguinte: existe uma representação algébrica, uma representação gráfica e uma representação por tabela da mesma função seno. E observar que dessa forma aqui nós podemos entender a dinâmica da função. O coeficiente A, o coeficiente B, o coeficiente C e o coeficiente D representam a dinâmica dessa função. Ao variar o A, variar o B, variar o C e variar o D, há uma alteração dessa função seno. Algumas informações importantes referentes à função seno, alguns nomes que devem ser entendidos. Então, a cada repetição da função, cada repetição se chama período. Essa repetição está ocorrendo entre 0 e 2π. Então, nós temos aqui um período que vai de 0 até 2π. Então, podemos falar que o nosso período é de 2π. Entre o ponto máximo e o ponto mínimo existe uma certa distância. Essa distância vai de -1 até 1, esse intervalo de -1 até 1 sobre o eixo do seno, que nós chamamos de margem. Então, para cada valor real sobre o eixo do x, por exemplo, o valor real π sobre 2, nós temos correspondente 1. Então, o seno
desse arco, que é π sobre 2, tem o valor de 1. É conhecido também o ponto máximo como pico e esse ponto mínimo como vale. A mesma função seno de x é representada nesse gráfico. Observe que ela não para em π, 2π, e ela não para em zero. Ela se prolonga para os dois lados, porque a função trigonométrica seno, quando representada na circunferência trigonométrica, nós temos dois caminhos a percorrer, ou no sentido horário ou no sentido anti-horário. Quando nós percorremos no sentido anti-horário, que aqui é representado aqui, nós estamos no sentido positivo. E quando representada no sentido horário, que é negativo, ela está aqui, representada aqui. Vamos então agora analisar o gráfico em relação à senoide. Isso é uma senoide, tá? Essa curva é chamada como senoide. Então essa é a seno de x. Olhando através do GeoGebra, uma ferramenta midiática, né? Nós vamos ter uma dinâmica que facilita a nossa visualização, diminuindo o tempo aí de entendimento. Então vamos trabalhar com os parâmetros, o parâmetro A, o B, o C e o D. Vamos verificar então o que cada parâmetro desse representa. Vamos alterar, variar o A, o coeficiente A. Vamos ver o que ele faz. Se parar em 1, observa só, a nossa referência que era esse eixo Y, se deslocou aqui paralelamente aqui e vai cortar em 1. Então quando o A tiver 1, nós estamos cortando em 1. Vamos colocar em menos 1. Quando deslocamos para menos 1, o nosso parâmetro a nossa curva também vai se deslocar. E olha onde intersecta o nosso eixo Y, que é o eixo do seno de x. Vamos até o 2. Então 2, olha aqui, ó, intersectando o 2. Então concluímos que o A faz o translado vertical da função, movimenta na vertical a nossa função, e o valor que corresponde ao A nada mais é do que o valor que intersecta esse eixo de seno de x. Vamos até o coeficiente B e verificar que o coeficiente B realiza. Ele mexe na amplitude. A nossa amplitude, que antes ia de menos 1 até 1, passa, quando colocar em 2, vai de menos 2 até 2. Se alterar para 3, ele irá agora a nossa imagem de menos 3 até 3, do pico máximo ao pico mínimo, né? Detalhe, esse valor, quando passa a ser negativo, ele muda a sua forma. Inverte, o pico máximo que estava aqui passa então a ser o pico mínimo, e o pico mínimo que se encontrava aqui passa a ser pico máximo. Então a nossa função senoide não deixou de ser senoide, porém ela está invertida, está numa posição invertida. Então os picos se inverteram, cada valor aqui simétrico também se inverteram. Dessa forma foi constituindo uma nova senoide, né, uma nova função
que tem como I ou como B, o parâmetro B negativo. O nosso seno agora é negativo. Vamos entender o parâmetro C. O parâmetro C, só que o parâmetro A tem de estar em 1 para poder existir, senão não tem como. Então, o parâmetro C, ele mexe no período. O período está aqui. Olha só, o parâmetro C, que era esse valor, quando em 0 e quando em 1, que é a nossa função seno de x, ao se deslocar do lado, olha só, está mudando a quantidade de senóis. Eu vou colocar em 2. Olha aqui, ó, esse parâmetro C agora está em 2. Quer dizer que eu tenho uma repetição, 2 repetições até 2π. Então, o parâmetro C altera o período. O período, então, agora vai de 0 até π. Então, o período é π. Vai de π em π. Ó. Pode observar que vai de π em π isso daqui. Agora, tem mais um detalhe. Quando esse valor se torna negativo, ele também vai inverter a nossa função. Essa inversão de função também foi provocada pelo B. Se eu colocar agora negativo, ele vai inverter novamente. Então, essa inversão da função pode ser provocada pelo parâmetro B ou pelo parâmetro C. Nós vamos ver adiante que está relacionado quanto à paridade da função seno ser ímpar. Ela é uma função ímpar, justamente envolvendo esses aspectos. Logo nós veremos a seguir. O parâmetro D, vamos voltar a seno de x, ele faz uma movimentação horizontal. Essa movimentação horizontal, ou translado horizontal, relaciona a circunferência trigonométrica. Quando você está indo no sentido positivo da função trigonométrica, ou seja, no sentido anti-horário, ele movimenta para o lado direito. E ao você deslocar na função no sentido horário, ele vai se deslocar para o lado esquerdo. Então tome cuidado em relação ao sinal. Quando positivo, ele se desloca para o lado esquerdo, e quando negativo, se desloca para o lado direito. Fique atento a isso. Nós temos aqui, vamos falar novamente, vamos voltar lá onde que é crescente e decrescente. Né? Então, esse gráfico, essa representação, né, mostra muito bem aqui onde que se localiza cada quadrante. O primeiro quadrante que vai de 0 até π, que é π sobre 2, outro de 90 graus até 180, que é o segundo quadrante, o terceiro quadrante e quarto quadrante. Podemos colocar uma reta tangente, tangenciando um ponto aqui, e movimentar para ver. Como essa reta aqui é crescente, nós vamos ver dinamicamente pelo GeoGebra. Vamos acionar aqui o ponto tangente que foi criado nesses pontos aqui e essa reta. Vou fazer a movimentação desse ponto e dessa reta tangente. Olha só, no primeiro quadrante ela é crescente. A partir desse momento houve uma alteração de crescente para decrescente. Então isso daqui é um ponto crítico, um ponto de eminência, de mudança do padrão de crescente para decrescente. Não um padrão, mas sim um deslocamento. Deixou de ser crescente, passou para ser decrescente. Então no segundo quadrante decrescente, no terceiro quadrante decrescente, no quarto quadrante decrescente. Então nossos pontos críticos aqui seria
270 graus, que é 3π sobre 2, e o outro ponto crítico seria aqui no 90 graus, que tem alteração de crescente para decrescente e de decrescente para crescente. Esses parâmetros aqui anteriormente já foram explicados. Nesse caso, aqui o parâmetro A está em 0, por isso está interceptando em 0. O parâmetro B corresponde à amplitude, quer dizer, vai de 0 até 1, quer dizer, de 0 até 1, e também de 0 até menos 1. Ó, de 0 até menos 1. Portanto, a nossa amplitude, observando aqui, já dá para dizer. Então, vai 1 para cima e 1 para baixo, e como referência o 0. Então, nós temos aqui uma amplitude, na verdade, de 2. E a nossa imagem vai de menos 1 até 1. O nosso período, eu tenho uma repetição só aqui dentro do 2π. Portanto, aqui é 1, porque cabe apenas uma repetição dentro do 2π. Então, nós conseguimos perceber que o nosso período é de 2π. Deslocando o A, como foi feito no GeoGebra, olha só, o A que estava aqui em 0, né? Esse parâmetro A, quando zerado, né? Quando está em 0, esse A aqui, nós temos essa senoide interceptando o eixo no 0. Como aqui é meio, está interceptando no meio. Então não é só apenas valores inteiros, mas pode trabalhar com números reais. Nós temos aqui o nosso eixo do domínio e nós temos o eixo aqui do contradomínio. E a nossa imagem que está dentro do contradomínio, nesse caso aqui, vai de menos meio até 1,5. A nossa imagem vai daqui até aqui. Então nós temos 1 até aqui, nós temos 2 até aqui. A nossa amplitude é de 2. Amplitude de 2 e imagem de menos meio até 1,5. Vamos entender então em relação a ser ímpar a função seno. Um modo de visualizar é através do gráfico. Toda função que ela é ímpar, graficamente, ela tem uma simetria em relação ao ponto de origem. Observe que esses dois pontos assinalados, eles possuem a mesma distância dessa origem, então são simétricos. Se são simétricos em relação ao ponto ou em relação à origem, podemos falar que essa função seno é uma função simétrica. Isso ocorre também desse ponto para um próximo ponto aqui, desse daqui para esse e assim por diante. Quando percebemos a distância entre a origem e eles. Vamos pensar então de um modo mais simbólico, né? E vamos voltar nossas atenções para uma representação algébrica. O conjunto imagem da função seno de x é o intervalo de menos 1 até 1, incluindo menos 1 e 1. Isso é, menos 1 menor ou igual a seno de x, menor ou igual a 1. Essa simetria do gráfico que acabamos de falar, verificamos que a função seno é uma função ímpar, isto é, para qualquer valor do domínio temos seno de x com o nosso c negativo será igual ao nosso parâmetro b negativo de seno de x. Por exemplo, seno de menos 90 graus é igual a menos 1 e menos seno de 90 graus é menos 1. Para os valores se tornarem iguais, nós precisamos fazer uma inversão. Ocorreu uma inversão, um oposto, são valores opostos, para poder encontrar esses valores iguais. Então, olha só, precisou mudar o sinal para poder termos valores iguais. Então, nós temos aqui uma função ímpar. Toda vez que se adiciona ou subtraímos 2π, quer dizer, toda vez que adicionamos um intervalo de 2π, a função seno assume o mesmo valor. Isso se trata de pontos, de arcos côngruos. Eles estão na mesma posição, porém em voltas diferentes. Então, se deu uma volta completa, que é 2π.
Só que o número de volta, que são voltas inteiras, aqui nós usamos então o K pertencente aos reais, porque K é o número de voltas que pertence aos inteiros, são números inteiros de voltas. De modo geral, o período P de uma função do tipo y igual a seno de kx para k voltas é para qualquer número real k positivo e o período é igual a 2π sobre k. Nós podemos usar essa fórmula para poder encontrar o período. Basta descobrir o valor que se encontra aqui na frente do c para saber o período. Nesse caso aqui, o nosso c é 1, então 2π sobre 1 é 2π. Nosso valor aqui é 1. 1, coloco aqui no lugar do k, 2π sobre 1, continua sendo 2π. Então pode perceber que todas elas representam o mesmo período. Quer dizer, a repetição aqui é de 2π. Se eu alterar o meu c, o meu valor c, que era 1, e passar para 4, quer dizer que o meu k assume o valor de 4. Então, se o nosso valor de 4 aqui, que é o nosso parâmetro c, né, chamado aqui de k, devido a k voltas, substituímos e simplificando, percebemos que dá 90 graus, π sobre 2. Olha só, a repetição aqui é de 90 graus, que é π sobre 2, aqui a repetição novamente é de 90 graus, chegando a π, aqui temos mais 90 graus, deslocamento chegando a 3π sobre 2, e assim até completar a o nosso intervalo de 0 até 2π. Em outras palavras, esse k é o número de repetições. Primeira repetição, segunda, terceira e quarta. Quer dizer, nós temos 4 repetições, né, de 0 até 2. Vamos então para a parte de aplicação, que são os exercícios resolvidos que estão no livro de vocês. Calcule o período da função dada de seno de y igual a seno de 2x e y igual a seno de x sobre 2. Aqui eu não sei o que aconteceu, mas esse x não é isso aqui é um x, não um y. Pode observar que na resolução toda do livro ele trabalha com x. Então foi um erro aqui de digitação. E esboce seus gráficos comparando-os ao gráfico de seno de x. O livro sugere, através de pontos, né? Você vai encontrar vários pontos e através desses pontos traçar o gráfico, como foi mostrado anteriormente. Eu sugiro um caminho mais rápido aqui. A partir do momento que você entende a dinâmica de cada parâmetro, fica fácil construir o gráfico. Por quê? Porque olhando para cá, eu sei que eu tenho 2 repetições no centro. Então, eu olhando aqui, eu sei que eu tenho, olhando aqui, eu tenho 2 repetições. Então, no intervalo que vai de 0 até 2π, eu tenho 2 repetições aqui, 1 e 2. Eu posso construir, saber que a minha senoide que tem esse formato, vai acontecer 2 repetições aqui dentro desse intervalo. E como o nosso B é 1, eu sei que ele vai ter como origem o 0, e ele vai ter o pico máximo em 1. Então ele vai do pico 0 vai até 1. E também ele vai descer, como é simétrico, né? Ele vai descer até o menos 1. Então, olha, é só traçar. Então, aqui não precisa ficar perdendo muito tempo não em cima da tabela. A sugestão é o seguinte: começou com uma função seno de x e depois vai alterando, né, para 2 repetições, e depois, no lugar de ter 2 repetições, nós temos metade da repetição. Então, se daqui até 2π nós temos metade da repetição, ela vai se completar no seu dobro. Se daqui até aqui é 2π, então daqui até aqui são 4π. E chegamos na resposta, no gráfico. Vamos para 2 então. O exercício 2 determine k para que exista x, tal que seno de x é igual a 2k menos 5. Eu vou ir direto, eu vou mostrar um novo caminho, depois eu explico o caminho do livro. O caminho é o seguinte: eu sei que
A função seno eu sei que a função seno vai de 1, tem uma alteração aqui em relação à escala, vou tentar dar uma melhorada, eu não estou conseguindo, ela ficou ovalada, porque aqui está em radianos, tá? Mas, ou seja, o seno vai, para existir, tem que estar entre esse intervalo, de 1 até -1. Vamos voltar então para lá. Se a sua existência depende, tá, do intervalo de -1 até 1, então esse valor aqui, para encontrar o valor de -1, esse valor tem que ser uma unidade abaixo do 5. Então tem que ser o valor 4. Então 2k tem que ser igual a 4. E para se tornar 4, o k tem que assumir o valor de 2. Então 2 vezes 2 dá 4. 4 menos 5 vai dar -1. Então temos uma resposta, que é o 2. Aí vamos ver o valor máximo, que é o seno vai até 1. Então, para tornar esse valor aqui 1, tem que ter o valor aqui uma unidade acima do 5. Então, uma unidade acima do 5 é o 6. E para obtermos o 6, o k tem que assumir o valor 3. Então, 3 vezes 2 são 6. 6 menos 1, nós temos o valor de 1. Então, o valor que eu coloquei aqui para o máximo é 3. Então, ele vai de 2 até 3. Assim, a nossa solução é um k, porque esse k aqui pertence aos reais, tal que esse k vai ir do intervalo de 2 até 3, incluindo o 2 e o 3. A solução que o livro propõe é o seguinte: ele não muda a situação, que é de -1 até 1, e só que ele vai montar aqui duas inequações. A primeira inequação parte de 2k menos 5 ser menor do que 1. Então ele vai encontrar uma inequação aqui e outra inequação aqui. Para resolver essa inequação, encontrar o valor de 3, né, o k menor ou igual a 3, e vai encontrar também aqui em cima, né, ao resolver essa inequação que está aqui, que ele chamou de 2, encontrar 2. Aí ele vai fazer o seguinte: desses dois intervalos, ele vai encontrar a intersecção. Dessa forma, a nossa inequação 1 diz que são valores menores do que 3, incluindo 3. Então, bolinha fechada, nós vamos colocar, sinalizar todo esse intervalo que está indo para o infinito, e nós vamos sinalizar os valores de k também maiores ou igual a 2, bolinha fechada, e vamos sinalizar aqui na reta numérica. Percebemos então que nós temos o 2 aqui e um 2 aqui em cima, portanto o 2, bolinha fechada, então se inclui no intervalo. Aqui nós temos o 3, aqui também temos um 3, então bolinha fechada. Então o intervalo de intersecção vai de 2 até 3, incluindo o 2 e o 3. É o que está representado aqui, simbolicamente. No exercício 3, vamos ampliar aqui para enxergar melhor, que valores de x podem pertencer ao domínio da função dada pela lei y igual a raiz quadrada de seno com arco de x deslocado no sentido horário π sobre 2, no intervalo que vai de 0 até 2π. Esse arco aqui vai de 0 até 2π. Pois bem, nós comentamos depois a resolução proposta pelo livro. Vou dar a minha proposta. A minha proposta é o seguinte: seno de um arco de x menos 45 graus, isso daqui é o radiano. Desculpa, perdão.
o radicando. O nosso radicando tem que ser um valor menor ou igual a zero para poder existir. Pois bem, porque aqui é um valor 2 como índice. Então ele tem que ser um valor de zero, tem que assumir o valor zero, ou um valor maior. Nesse caso, como vai intervalo até 2π, nós vamos substituir valores para isso ocorrer. Para tornar zero, o seno tem que ser zero. Então, como vai se tornar zero? Quando o seno for zero ou o seno for 360 graus, ou 2π. Para tornar esse arco zero, então nós substituímos o x por π sobre 4, porque π sobre 4 menos π sobre 4 tem o zero, e seno de zero é zero. Vamos então calcular de maneira que apareça apenas o nosso π, porque seno de π é 1. Então olha só, se eu colocar um valor acima, posso colocar 5π sobre 4, e 5π sobre 4 menos π sobre 4 vai me aparecer aqui 4π sobre 4, porque 5 menos o valor aqui vai dar 4π, e embaixo permanece o 4, então vai ficar 4π sobre 4, que simplificando vai dar π, e seno de π vai ser zero também. E aí nós temos a resposta aqui, ó, fui direto. Então, esse valor de x, que é esse arco, pertence aos reais, tal que 45 graus é menor ou igual a esse arco x, menor ou igual a 5π sobre 4. Vamos à resolução do livro. Para que exista a raiz quadrada, devemos ter seno do arco de x menos π sobre 4 maior ou igual a zero. Quer dizer, esse arco foi deslocado de 45 graus no sentido horário, né, na nossa expressão trigonométrica. E ele fez uma ilustração até interessante aqui, que deveria ter comentado, que o seno ele é positivo aqui, ó. Ele é positivo nessa situação. Ele é positivo de 0 até π. Por isso que quando colocamos aqui π sobre 4, nós temos 0. Então, seno de 0 é 0. Isso vai variar até π sobre 2, que vai ser 1. Então, o seno de 90 graus vai ser 1. E quando substituímos aqui por 5π sobre 4, vai aparecer aqui o π. Então, nesse intervalo aqui, ele satisfaz essa condição desse radicando. Agora, substituindo, então aqui ele fez o seguinte, tá? Para que exista a raiz quadrada, devemos ter esse valor aqui menor ou igual a zero, que é a condição de existência aqui desse radical aqui. Fazendo-se que esse valor, que é esse arco, que é de x menos π sobre 4 como z, vem que seno de z é maior ou igual a zero. Na circunferência trigonométrica temos essa representação que acabei de comentar. Agora substituímos o z por x menos π sobre 4. Então, no lugar de colocar o intervalo no seno aqui, né, que é o nosso caso, nós vamos colocar o x menos π sobre 4. Vamos trabalhar com duas inequações novamente, como exercício resolvido anteriormente, né? Então, resolvemos a situação e resolvemos essa outra situação, encontrando um x menor do que 5π sobre 4, que está aqui, ó, são esses valores aqui representados na reta numérica, incluindo ele também, e esses valores maiores do que π sobre 4, incluindo o π sobre 4. A nossa intersecção vai estar aqui entre π sobre 4 e 5π sobre 4. Assinalamos na reta numérica a representação da intersecção da inequação 1 com a inequação 2. Isso chegamos então ao que está se pedindo aqui, que é o domínio da função. Então, o domínio da função para que exista
essa lei, né? Então o domínio deve ser compreendido entre um x pertencente aos reais, tal que π sobre 4 menor ou igual a x e menor ou igual a 5π sobre 4. Exercícios propostos. No primeiro exercício, nós temos aqui o 3 seno de x. E ele está pedindo o seguinte: determine o domínio, a imagem e o período. O domínio são todos os valores, porque ela se estende aqui, ela vai se estender para cá também, então o domínio é real e morreu a história. A imagem, a nossa imagem é o valor que nós podemos observar aqui, ó. Aqui nós temos o B. Olha só, se você sempre comparar com os parâmetros nesse formato, você vai saber que aqui é 0, então a sua referência é 0, vai de 0 até 3, então de 0 até 3, e vai de 0 até menos 3, de 0 até menos 3, então vai de menos 3 até 3, nós temos a imagem. Ele pediu o período, nós temos que olhar aqui o parâmetro C, tem uma repetição, então é só ir lá no gráfico e fazer, marca-se o 3, marca-se o menos 3, paralelos ao eixo X, marcamos os pontos de referência, que é sempre 90 graus, 180 graus, 270 e 360. Colocamos então a nossa senoide, que tem esse formato, cujo ponto máximo vai chegar no 3, o nosso ponto mínimo vai chegar no menos 3. Daí é só traçar a circunferência e morreu. O livro também propõe usar a tabela, então está aqui, inclusive lá no Moodle eu coloquei exatamente como está no livro, mas eu sugiro vocês trabalhar de uma maneira mais rápida, né? Então nosso π aqui está indo de 0 até 2π, porque tem uma repetição só. Construa o gráfico, então vamos construir agora do B. Tem o 2 como A, o 2 como A, esse B é negativo, então ocorreu uma inversão. Esse C quer dizer que tem uma repetição só no intervalo de 0 até 2π, então aconteceu apenas uma repetição. Eu sei que aqui é 2, então minha referência é 2. Então ele vai subir 2, ele vai pegar subir de 2 subir 1 e de 2 descer 1. Vamos visualizar. De 2 ele sobe 1, vai até o 3, e de 2 desce 1 até o 3, até 1. Portanto, nossa imagem vai de 1 até 3. A nossa amplitude vai de 1 até 3, que é 2. A amplitude é 2. Essa variação aqui é 2. Mas a nossa imagem vai de 1 até 3, que está marcado aqui na forma simbólica. E está construído o gráfico, sem fazer tabela, sem precisar de muito... perder muito tempo. Não vou exigir na prova de vocês isso. Construir tabela. No C, então vamos comparar novamente. Eu peguei esse daqui, coloquei nesse formato os valores que estão faltando, que é o A, que é 0. O que está aqui na frente é o B, que é 1. Aqui antes do X é o valor 1, que é o C. E o nosso D aqui é π sobre 2. Vamos construir então. Vamos lá. Minha referência é 0. Se minha referência é 0, a minha imagem vai, como referência de 0, vai subir 1 e vai descer 1. Opa, está aqui 0. Subiu 1 e desceu 1. Então, está nessa faixa aqui, ó. Nessa faixa de menos 1 até 1. A nossa referência é 0. O nosso B foi exatamente que deu a nossa imagem, que vai de menos 1 até 1. Se alguém perguntar qual a amplitude é de 2, ó, 1 unidade, 2 unidades. Então, a nossa amplitude é 2. O nosso C aqui representa a quantidade de repetições. Temos uma repetição só, tá, no intervalo de 2π. Quando eu falo intervalo de 2π, não é porque está saindo do 0 e indo até 2π, mas sim um intervalo que compreende o comprimento que vai ocorrer de 2π. Se aqui eu desloquei 90 graus, aqui deslocou 90 graus também. Então houve um deslocamento, é o que está falando aqui, ó. Se aqui é negativo,
É porque ele está deslocando nesse sentido. Se aquele fosse positivo, estaria deslocando no sentido contrário, justamente porque o sentido anti-horário da circunferência trigonométrica é positivo. E o deslocamento no sentido horário, ela é negativa. Então nós deslocamos 90 graus, ó, partimos de 90 graus essa senoide. O domínio desse gráfico são todos os valores. Então o domínio é sempre real e acabou, não tem o que fazer. E só quando chegarmos na função tangente que vai ter uma certa alteração. A nossa imagem aqui nós já percebemos que é de menos 1 até 1, e o nosso período é de 2π, porque olha só, daqui até aqui eu tenho π, daqui até aqui eu tenho π. Então π com mais π eu tenho 2π. Ah, quero saber isso através de um modo algébrico. Tudo bem, aqui é 1. Aí nós voltamos para a fórmula, que é P igual a 2π dividido pelo C, que é 1, que no caso lá na fórmula se chama de K. Então 2π dividido por 1 dá 2π. Exercício D. O exercício D fizemos a mesma coisa, então estamos comparando com os parâmetros, e a partir do nosso parâmetro nós vamos colocar os valores. Percebe-se que aqui eu não coloquei o D, que é 0, tá? O A é 0, então nossa referência é 0, a nossa amplitude vai subir 2, e de 0 vai descer 2, então ela vai de menos 2 até 2. Vamos olhar o gráfico? Aí, de menos 2 até 2. De 0, que é a nossa referência do A, nós subimos 2 e descemos 2. Nossa imagem vai de menos 2 até 2. O nosso domínio é sempre real, porque há continuidade aqui. Esse gráfico eu tirei do livro, deveria de ter aqui 3 pontinhos aqui mostrando continuidade, não tem, mas vamos considerar. O nosso período, nós temos que pegar aqui, ó. Nosso período aqui quer dizer que ela tem 1/4 de volta no intervalo de 0 até 2π. Então, como não teve deslocamento, nós podemos aqui observar que, ó, até 2π eu tenho apenas 1/4 de volta. Mais 1/4 de volta eu tenho metade, mais 1/4 de volta tenho 3/3 desse período, e mais 1/4 de volta eu completo. Então, se aqui eu tenho metade, que é 4π, aqui eu tenho mais a simetria chegando a 8π. Vocês observem a resposta lá do livro, que ela trabalha com tabelas, e usa esse gráfico aqui. Vou fazer um comentário, estou abrindo agora aqui o nosso livro, né, digital. Vou falar alguma coisa sobre as resoluções. Então vamos lá. O exercício 1 eu resolvi. O exercício 2 pede para determinar o período. Como eu tenho o valor do C, que representa o K, então eu tenho 2π dividido por 8. 2π dividido por 8, simplificando, vai dar π sobre 4. Nós já temos o período. Não precisa fazer muita coisa, não. Aqui o nosso C, que representa o K, é 10. Portanto, nós pegamos 2π dividido por 10, simplificando, vai ficar π sobre 5, que é o nosso novo período. O exercício 3, ele está pedindo aqui a imagem, mas eu sei que a nossa referência aqui, que é o A, é 0. Então vai de 0 até 7 e de 0 até menos 7. Portanto, nossa imagem vai de menos 7 até 7. Eu tenho aqui como C, que é o mesmo valor do K, é só pegar o 2π dividido por 3. Portanto,
o nosso período seria 2π sobre 3. Não pede aqui, mas dá para resolver direto. A função é par ou ímpar? Toda função seno é ímpar. Desculpa, eu estou em obra aqui, tá difícil. Exercício 4. Determine o domínio da função. Vai cair numa situação do exercício já resolvido, saber que o radicando tem que ser um valor maior ou igual a zero. O exercício 5. Quais os valores máximos e mínimos que cada uma das expressões a seguir pode assumir? Os valores máximos e valores mínimos têm a ver com a imagem. A imagem, quem nos fornece é o parâmetro B, que são esses valores aqui. Aqui eu posso determinar, eu sei que o nosso A é 0, então o nosso valor máximo seria 4, o nosso valor mínimo seria menos 4. Aqui eu tenho a mesma coisa, só que aqui eu tenho um problema, tem um porém, aliás. Nossa referência não é mais o 0, mas a nossa referência agora é o 5, quer dizer, nossa imagem vai subir 2 e vai abaixar 2, independente do valor aqui. Isso aqui só representa uma inversão da função. Então, de 5 mais 2 eu tenho 7, de 5 menos 2 eu tenho 3. Então, vai de 3 até 7. Aqui tem um detalhe diferente e na resolução proposta aí para vocês no Moodle, vocês vão observar passo a passo, não vou entrar em mais detalhes sobre isso. Esses outros exercícios também estão resolvidos. A única coisa que eu quero comentar aqui que eu achei interessante, que esse eixo aqui não está representado como π radiano, mas sim como radianos mesmo. Então, 180 graus me corresponde a 3,14. Então, esse 3,14 está aqui, ó. Então, isso daqui seria π, na verdade seria π. Então, se eu tenho uma repetição em π até 2π, eu tenho duas repetições. E o único que mostra aqui duas repetições é esse daqui, é o C, e seria essa a resposta. Os demais estão resolvidos na lista de proposta lá que eu deixei no Moodle, vocês dêem uma olhadinha.